Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma jornada de descoberta e crescimento interior. Hoje, quero começar com uma pergunta que talvez você já tenha feito a si mesmo em momentos de silêncio. Talvez numa noite de insônia ou após um dia particularmente difícil. A pergunta é: por que certas coisas parecem acontecer repetidamente com as mesmas pessoas? Você conhece alguém que está sempre atrasado, não importa o quanto tente se organizar? Ou aquela pessoa que, por mais que ganhe dinheiro, está sempre quebrada no final do mês? Ou talvez alguém que vive trocando de emprego, encontrando sempre o mesmo tipo de chefe terrível? Parece coincidência, ou talvez má sorte, não é? Mas e se eu lhe dissesse que não é nada disso? E se a chave para entender esses ciclos repetitivos não estiver lá fora, no trânsito, na economia ou nas outras pessoas, mas sim profundamente enraizada dentro de nós mesmos? Hoje vamos mergulhar nas águas profundas do livro A Vida Muda Quando Nós Mudamos, de Andrew Matthews, uma obra que funciona como um espelho, nos forçando a olhar para a única coisa que realmente temos o poder de controlar, a nós mesmos. Vamos começar falando sobre algo fascinante que o autor chama de padrões de comportamento. Imagine que a sua mente é como um iceberg. A pontinha que fica fora da água é a sua mente consciente, aquela com a qual você toma decisões lógicas. Como vou comer salada hoje ou vou chegar no horário? Mas a parte gigantesca, submersa e invisível, é o seu subconsciente. E é ali, nas profundezas, que os scripts da sua vida estão escritos. O livro nos traz o exemplo de um homem, vamos chamá-lo de David. David tinha um padrão curioso, ele estava sempre atrasado. Certa vez, ele marcou um jogo de tênis. O parceiro dele disse: David, vamos jogar às 7 da manhã. Você consegue chegar? David respondeu: claro, 7 horas, estarei lá. Na manhã seguinte, David chegou às 7h15. A desculpa? O filho tinha escondido a raquete. Na semana seguinte, mesma coisa, atraso de 15 minutos. A desculpa? Não achava o sapato. Na outra semana? A esposa passou mal, o pneu furou, o despertador não tocou. Percebam a sutileza disso. David não queria se atrasar conscientemente. Ele sofria com isso. Mas o programa instalado no subconsciente dele dizia: você é uma pessoa que se atrasa. E a mente dele, obediente como um computador, trabalhava incansavelmente para tornar essa verdade uma realidade. Se David acordasse mais cedo, o subconsciente dele daria um jeito de ele perder as chaves, ou pegar o caminho mais longo, ou esquecer algo em casa. Apenas para garantir que a realidade externa correspondesse ao mapa interno. Isso é o que chamamos de profecia autorrealizável. E isso não se aplica apenas a horários. Pense nas pessoas que têm o padrão da doença. Sabe aquelas pessoas que ficam gripadas exatamente nas mesmas épocas do ano, ou que adoecem sempre que uma grande responsabilidade aparece? O livro sugere que, muitas vezes, aprendemos na infância que a doença é uma forma de obter amor e atenção. Se quando éramos pequenos, a única hora em que recebíamos carinho e colo era quando estávamos com febre. Nosso subconsciente pode ter gravado a mensagem: para ser amado, preciso estar doente. E, como adultos, repetimos esse padrão sem nem perceber, sabotando nossa própria saúde em busca de um afeto que não sabemos pedir de outra forma. Ou considere o padrão da escassez. Pessoas que, assim que recebem um dinheiro extra, encontram imediatamente uma despesa inesperada para gastá-lo. O carro quebra, o telhado vaza, ou elas simplesmente compram coisas de que não precisam. Por quê? Porque a autoimagem delas é de alguém que apenas sobrevive, alguém que não tem dinheiro. Se a conta bancária cresce além do nível de conforto mental delas, o subconsciente entra em pânico e diz: isso está errado. Livre-se desse dinheiro rápido para voltarmos ao normal. E elas obedecem. Isso nos leva a um conceito central e absolutamente transformador: a autoimagem. A maneira como você se vê determina o que você terá. Andrew Matthews usa uma metáfora brilhante: a autoimagem é como um termostato.
Se o seu termostato financeiro está ajustado para a pobreza, você pode ganhar na loteria hoje. E eu garanto que em alguns anos você terá perdido tudo e voltado ao seu nível original. Por outro lado, se o seu termostato de felicidade está ajustado para alto, mesmo que uma tragédia aconteça, você eventualmente encontrará o caminho de volta para a alegria. Muitas vezes, carregamos uma autoimagem negativa baseada em coisas que ouvimos na infância ou em fracassos passados. Se você acredita que é ruim em matemática, sua mente vai bloquear qualquer tentativa de aprender. Você vai olhar para os números e sentir ansiedade, confirmando a crença de que não serve para isso. Mas a grande notícia, a libertação que este livro nos oferece, é que a autoimagem não é fixa como uma tatuagem. Ela pode ser alterada. Nós não somos as nossas falhas passadas. O fato de você ter falhado em um relacionamento não faz de você um fracasso no amor. O fato de ter perdido um emprego não faz de você um incompetente. Esses foram eventos, não são a sua identidade. E aqui entramos em um território ainda mais profundo, a conexão entre a mente e o corpo. O livro é enfático ao dizer que a nossa saúde física é, em grande parte, um reflexo da nossa saúde mental. Pense no que acontece com o seu corpo quando você leva um susto ou fica com muita raiva. O coração dispara, as mãos suam, o estômago embrulha. Isso é imediato. Agora, imagine o efeito de viver anos carregando mágoa, ressentimento, culpa ou medo crônico. É como se você estivesse pingando gotas de veneno no seu sistema, dia após dia. Existem estudos, citados por Matthews, que mostram que o sangue de uma pessoa com medo intenso ou raiva extrema contém toxinas que podem ser letais para pequenos animais. Se um pensamento momentâneo causa essa reação química, o que uma vida inteira de autocrítica e amargura faz com as nossas células? A doença, muitas vezes, é o corpo gritando que a boca não conseguiu falar. É a manifestação física de um conflito interno não resolvido. Portanto, cuidar dos seus pensamentos, praticar o perdão e cultivar a alegria não é apenas uma questão espiritual ou psicológica. É uma questão de sobrevivência física. É medicina preventiva. Seguindo essa linha de raciocínio, chegamos a um dos maiores desafios da vida moderna: viver no presente. Parece simples, não é? Viver o agora. Mas observe a sua mente. Quanto tempo ela passa remoendo o que aconteceu ontem, ano passado, ou há 10 anos? E quanto tempo ela passa angustiada com o que vai acontecer amanhã, semana que vem ou quando você se aposentar? O autor nos conta a história de um jovem que vivia adiando a felicidade. Na escola, ele pensava: quando eu sair daqui e não tiver mais que ouvir professores, serei feliz. Ele saiu da escola, mas aí pensou: quando eu conseguir um emprego e tiver meu dinheiro, serei feliz. Conseguiu o emprego, mas aí era: quando eu casar. Depois, quando tiver filhos. Depois, quando as crianças crescerem e saírem de casa. E depois, quando eu me aposentar. E, finalmente, ele percebeu que a vida tinha passado e ele nunca tinha realmente chegado lá. Ele passou a vida inteira esperando para começar a viver. Isso soa familiar? Quantas vezes dizemos: serei feliz quando comprar aquele carro, ou serei feliz quando encontrar o parceiro ideal? A verdade brutal é que o futuro não existe. O passado já foi. Tudo que temos, a única coisa real e tangível, é este exato momento. Se você não consegue encontrar paz e contentamento agora, no meio da imperfeição da sua vida atual, é muito provável que não encontre depois. Mesmo que as circunstâncias mudem. Porque a felicidade não é um destino, é uma maneira de viajar. Observe as crianças. Elas são as mestras do agora. Quando uma criança está brincando, ela está 100% imersa na brincadeira. Ela não está preocupada se vai chover amanhã ou se cometeu um erro ontem. Ela é pura presença. À medida que crescemos, aprendemos a ser sérios, a carregar o peso do mundo. E perdemos essa capacidade mágica de nos maravilhar com o momento presente. Viver no agora significa lavar a louça sentindo a água nas mãos, dirigir sentindo o volante e observando a paisagem. Conversar com alguém e realmente ouvir, em vez de ficar planejando o que vai responder.
É essa qualidade de atenção que torna a vida rica e vibrante. E falando em riqueza de vida, não podemos ignorar a poderosa lei da atração que permeia os ensinamentos de Andrew Matthews. A premissa é simples, mas avassaladora: a sua mente é um imã. Você atrai para a sua vida aquilo em que pensa dominantemente. Faça um teste rápido. Se eu disser para você, não pense em um elefante cor-de-rosa, o que acontece? Imediatamente, um elefante cor-de-rosa aparece na sua tela mental. A mente não entende a negativa. Ela trabalha com imagens. Quando você diz "eu não quero ter dívidas", a imagem que você está segurando na mente é dívidas. E é isso que você atrai. Quando você diz "não quero ficar doente", o foco é a doença. Muitas pessoas passam a vida focadas no que temem, no que não querem, no que falta. E o universo, em sua infinita imparcialidade, entrega exatamente isso. Para mudar sua vida, você precisa mudar o foco. Em vez de pensar "não quero ser pobre", pense que eu estou criando prosperidade. Em vez de "não quero ficar sozinho", pense que estou pronto para um relacionamento amoroso e saudável. Parece apenas um jogo de palavras, mas é uma mudança fundamental na energia e na imagem que você projeta. O livro nos dá exemplos incríveis de como nossas expectativas moldam a realidade. Se você acorda de manhã e pensa "hoje vai ser um dia difícil, nada vai dar certo", seu subconsciente entra em ação. Ele vai fazer você derramar o café, vai fazer você perceber apenas os semáforos vermelhos. Vai fazer você interpretar um comentário neutro de um colega como uma ofensa. E no final do dia você dirá "eu sabia. Eu disse que seria um dia ruim". Você estava certo, mas foi você quem escreveu o roteiro. Por outro lado, as pessoas que consideramos sortudas geralmente são aquelas que esperam o melhor. Elas têm uma atitude de expectativa positiva. Elas acreditam que o mundo é um lugar amigável, que as oportunidades estão em toda parte. E adivinhe? Elas encontram essas oportunidades porque estão procurando por elas. Elas veem o sinal verde. Elas veem o sorriso no rosto do estranho. A realidade objetiva pode ser a mesma, mas a experiência subjetiva é completamente diferente. Agora, vamos tocar num ponto que costuma ser uma ferida para muitos: o perdão. E não estou falando apenas de perdoar os outros, mas, talvez o mais difícil, perdoar a si mesmo. Carregar culpa e ressentimento é como carregar um saco de pedras nas costas enquanto tenta escalar uma montanha. É exaustivo, inútil e só prejudica você. Muitas vezes pensamos que perdoar significa concordar com o que o outro fez, ou dizer que o comportamento foi aceitável. Não é nada disso. Perdoar é simplesmente soltar o pescoço do outro para que você possa ser livre. Enquanto você odiar alguém, você está preso a essa pessoa por um elo emocional fortíssimo. Ela controla seus pensamentos, seu humor, sua pressão arterial, mesmo que esteja a quilômetros de distância ou até já tenha falecido. O autor nos lembra que culpar os pais, o governo, a economia ou o ex-cônjuge pelos nossos problemas é a maneira mais garantida de permanecer estagnado. No momento em que você culpa alguém, você entrega o seu poder a essa pessoa. Você está dizendo: "você é responsável pela minha infelicidade". E se o outro é responsável, então você não pode fazer nada para mudar, certo? Você se torna uma vítima. Assumir a responsabilidade total pela sua vida é o ato mais libertador que existe. Significa dizer: ok, isso aconteceu. Foi injusto, doeu, foi terrível. Mas sou eu quem decide como vou reagir a partir de agora. Sou eu quem decide se vou ficar amargo ou se vou usar isso para crescer. É sair do banco do passageiro e assumir o volante da própria vida. E isso inclui perdoar a si mesmo pelos erros do passado. Você fez o melhor que podia com o conhecimento e a maturidade que tinha na época. Hoje você sabe mais, então pode fazer diferente. Se castigar eternamente não vai mudar o passado, mas certamente vai arruinar o seu presente. E como fazemos tudo isso na prática? Como mudamos esses padrões tão arraigados? Uma das ferramentas mais poderosas que o livro apresenta é a imaginação. Einstein já dizia que a imaginação é mais importante que o conhecimento.
Tudo que foi criado pelo homem, desde a roda até o smartphone, existiu primeiro como uma imagem na mente de alguém. Nós usamos a imaginação o tempo todo, mas geralmente para o mal. Usamos para nos preocupar, que nada mais é do que visualizar o que não queremos que aconteça. E se eu for demitido? E se eu ficar doente? Isso é ensaio mental negativo. O que precisamos fazer é usar essa mesma faculdade para o nosso benefício. Os atletas de elite sabem disso. Eles visualizam a corrida perfeita, o salto perfeito, o gol perfeito, milhares de vezes na mente antes de entrar em campo. O cérebro não distingue muito bem entre uma experiência vividamente imaginada e uma experiência real. Quando você visualiza, você está criando novas trilhas neurais, você está condicionando o seu sistema nervoso para o sucesso. Então, se você quer ser mais confiante, feche os olhos e veja-se agindo com confiança. Sinta a postura, o tom de voz, a calma. Faça esse ensaio mental diariamente. Se você quer saúde, visualize seu corpo funcionando perfeitamente, cheio de energia. Não é magia, é neurociência aplicada. É programar o biocomputador para o resultado desejado. E, conectando tudo isso, temos o poder da gratidão. Pode parecer clichê, mas a gratidão é o antídoto mais rápido para a infelicidade. É impossível sentir gratidão e medo ao mesmo tempo. É impossível sentir gratidão e raiva ao mesmo tempo. Quando você foca no que você tem, a sensação de abundância cresce. Quando você foca no que falta, a sensação de escassez cresce. Lembre-se da história do homem que ligou para o doutor Schuller dizendo que tinha perdido tudo. Perdi todo o meu dinheiro, acabou tudo, dizia ele desesperado. O doutor perguntou, você ainda enxerga? Sim, disse o homem. Você ainda anda? Sim. Você ainda ouve? Sim. Então, disse o doutor, você tem tudo, só perdeu o dinheiro. Às vezes precisamos desse choque de realidade. Temos tanto: o ar que respiramos, o sol, a capacidade de pensar, de amar, talvez tenhamos amigos, família. Acesso a informação como este áudio que você está ouvindo agora. Começar e terminar o dia listando 3 coisas pelas quais você é grato pode começar a reconfigurar o seu cérebro para procurar o bem. Para notar a beleza, para valorizar a vida. Para encerrar nossa reflexão de hoje, quero que você leve consigo a ideia de que a vida não é algo que acontece asterisco com asterisco você. É algo que acontece asterisco para asterisco você e asterisco através asterisco de você. Os eventos externos são neutros, é a sua interpretação que lhes dá cor. A chuva pode ser um desastre que arruína o piquenique ou uma bênção que rega a plantação. A demissão pode ser o fim do mundo ou o empurrão que faltava para você começar o negócio dos seus sonhos. A escolha é, e sempre foi, sua. Mudar não é fácil. Requer vigilância constante. É como cuidar de um jardim. Se você não plantar flores e não cuidar delas, as ervas daninhas crescerão automaticamente. Você não precisa fazer esforço para ter pensamentos negativos, eles vêm sozinhos, fruto do medo e da sobrevivência. Mas para ter pensamentos positivos, para cultivar a alegria, a gratidão e a esperança, você precisa ser um jardineiro ativo da sua mente. Você precisa arrancar as ervas daninhas da autocrítica e plantar as sementes da autoaceitação. Andrew Matthews nos ensina, em última análise, que a missão da nossa vida é nos tornarmos a melhor versão de nós mesmos. Não para impressionar os outros, não para ganhar prêmios, mas porque é a única maneira de sermos verdadeiramente felizes. Quando mudamos nossa frequência interna, o mundo externo se reorganiza para combinar com essa nova música. As pessoas chatas se afastam ou mudam, as oportunidades aparecem, a saúde melhora. Então, o convite de hoje é: comece agora. Não espere a segunda-feira, não espere o ano novo. Neste exato momento, endireite a coluna, respire fundo, coloque um sorriso no rosto, mesmo que forçado. Pois a fisiologia muda a psicologia, e decida que hoje você será o guardião dos seus pensamentos. Decida que hoje você vai se tratar com gentileza. Decida que hoje você vai procurar o que há de bom em cada situação. A vida muda quando nós mudamos.
E essa mudança começa com um único pensamento, uma única decisão, um único passo em direção à luz que existe dentro de você. Muito obrigado por estar comigo neste episódio. Espero que estas palavras tenham servido como sementes em solo fértil. Regue-as com ação e carinho. Até a próxima, e lembre-se, a felicidade é uma escolha diária.